várias memórias vinculadas ao próprio uso da memória ROM. Agora vamos estudar uma outra memória muito diferente da memória ROM, que é a memória RAM. A sigla RAM, RAM, significa Random Access Memory. Quer dizer, memória de acesso aleatório. A sigla RAM significa memória de acesso aleatório. Pois bem, quando a gente ouve falar sobre memória de acesso aleatório, pouco a gente compreende o que faz a memória RAM. Então aqui vocês estão observando nessa imagem uma placa de memória RAM. Essa plaquinha de memória RAM, ela vai ser conectada num slot lá da placa-mãe do teu computador. E essa placa de memória RAM, ela também pode ser chamada de módulo de memória RAM ou até popularmente de pente de memória RAM pelo formato. Então olha quantas coisas iniciais sobre a memória RAM. O que significa a sigla RAM? RAM, memória de acesso aleatório. Isso porque os dados são acessados de forma aleatória nos seus endereçamentos. Segundo, ela é uma memória que é conectada na placa-mãe do teu computador através de placas em slots, através de módulos de memória RAM, chamados também de pentes de memória RAM. Tá bom, mas qual é a grande chave para a resposta da memória RAM em provas de concurso? Uma das coisas que eles mais gostam de cobrar sobre a memória RAM em provas de concurso é indicar que ela é conhecida como a memória principal do computador. Isso é uma das preferências das provas de concurso. Indicarem que a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. E tá certo, de fato a memória RAM é a memória principal do computador. Mas por que ela é a memória principal do computador, professor? Porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento ou que estão em execução. Tem algumas provas que colocam esse termo aqui, ó. Os dados que estão em execução devem estar armazenados na memória RAM. E tá certo. Vou repetir. A memória RAM é a memória principal do computador porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Quer dizer, que estão em execução nesse momento. Professor, explica melhor. Vamos pegar um exemplo típico. Vamos imaginar que tu tem o Word, que é um editor de textos, instalado no teu computador. Mas vamos imaginar que tu não está usando o Word agora, que a janela do Word não está aberta, então tu não está usando o Word. Então ele não está na memória RAM. Agora tu resolveu abrir a janela do Word, quer dizer, resolveu executar o Word, colocar ele em execução, colocar ele em processamento. Quer dizer, agora tu está usando o Word, está lá a janelinha dele aberta, tu está digitando textos no Word. Isso quer dizer que agora ele está na memória RAM. Porque é a memória RAM responsável por manter os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução. Então, quando um programa está em execução, está sendo processado, está em utilização no computador, esse programa, esses dados devem ser armazenados na memória RAM. Percebe então? É a memória principal porque mantém os dados que estão em processamento, que estão em execução, que estão sendo utilizados nesse momento. Se tu está utilizando nesse momento, é porque parte dos dados necessários à execução desse programa estão armazenados na memória RAM, porque essa é a lógica dela. Mas tem um outro fator que para as provas também é importante. A memória RAM, ela é de leitura e escrita, o que difere da RAM, o que difere da ROM, que era somente de leitura. Então a memória RAM é de leitura e escrita. Mas ela tem uma outra diferença importante se comparado à memória ROM. A memória RAM é volátil. Diferente da ROM, não volátil. A memória RAM, vou repetir, é considerada uma memória volátil, porque perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso quer dizer que quando tu desligar o teu computador, os dados que estão armazenados na memória RAM serão apagados. E é isso mesmo que acontece, porque a memória RAM é volátil, é uma memória temporária. Vou escrever aqui, a memória RAM é uma memória temporária. Por que temporária, professor? Porque ela é volátil. Ela perde os dados na ausência de energia elétrica, então tudo que está na memória RAM é apagado quando tu desliga o teu computador. E mais, ela é temporária também porque só mantém os dados enquanto estão em processamento. Se os dados não estão em processamento, então não precisam ficar na memória RAM.
Por isso que ela é chamada de memória temporária, por essas duas razões, diferente da memória ROM, que é chamada de memória definitiva ou permanente, porque lá os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica. Já na memória RAM, os dados são apagados quando acaba o fornecimento de energia elétrica, porque ela é volátil, por isso temporária. E também temporária porque só mantém os dados enquanto eles estão sendo processados, enquanto estão em execução.